Você sabia que existe um elemento químico que já foi usado como veneno pelos mais famosos assassinos da história, que pode salvar vidas no tratamento do câncer e que você provavelmente tem traços dele no seu corpo neste exato momento? Estou falando do arsênio, um elemento que desperta tanto fascínio quanto terror e que tem uma história tão complexa quanto surpreendente. Se você acha que o arsênio serve apenas para envenenar pessoas, prepare-se para descobrir um mundo completamente diferente, porque hoje vamos explorar todas as faces deste elemento químico que está muito mais presente na nossa vida do que você imagina. O arsênio é um elemento químico representado pelo símbolo As e tem número atômico 33. Para você entender melhor, isso significa que cada átomo de arsênio tem 33 prótons no seu núcleo. Ele pertence ao grupo 15 da tabela periódica, também conhecido como grupo dos pinictogênios, junto com elementos como nitrogênio e fósforo. Uma característica interessante do arsênio é que ele é um metalóide, ou seja, tem propriedades tanto de metais quanto de não metais, o que explica sua versatilidade em diferentes aplicações. Mas antes de mergulharmos nas suas utilidades, vamos falar sobre como o arsênio chegou até nós. A descoberta oficial do arsênio é creditada a Albertus Magnus, um filósofo e alquimista alemão, em 1250. Porém, compostos de arsênio já eram conhecidos e utilizados há milênios. Os antigos egípcios, gregos e chineses já sabiam sobre suas propriedades, tanto tóxicas quanto medicinais. É fascinante pensar que um elemento que hoje associamos principalmente à toxicidade já era usado em tratamentos médicos há mais de 2000 anos. A história do arsênio como veneno é realmente impressionante e, ao mesmo tempo, assustadora. Durante os séculos 17 e 18, o arsênio se tornou conhecido como pó de sucessão ou herança em pó, porque era amplamente usado para eliminar rivais políticos e acelerar heranças. O arsênio branco, que é o trióxido de arsênio, era particularmente popular entre envenenadores, porque é inodoro, insípido e se dissolve facilmente em líquidos. Napoleão Bonaparte, por exemplo, pode ter sido vítima de envenenamento por arsênio. Embora isso ainda seja debatido entre historiadores e toxicologistas, agora, se você está se perguntando como algo tão perigoso pode ter utilidades benéficas, deixe-menos me te surpreender. O arsênio tem aplicações médicas revolucionárias, especialmente no tratamento do câncer. O trióxido de arsênio é aprovado pela FDA americana para o tratamento de um tipo específico de leucemia chamada leucemia promielocítica aguda. Parece contraditório, não é? Usar um veneno para curar uma doença. Mas a medicina nos ensina que a diferença entre remédio e veneno muitas vezes está apenas na dose, como dizia Paracelso, o pai da toxicologia. A dose faz o veneno. Você já ouviu falar sobre o conceito de hormese? É um fenômeno biológico onde pequenas doses de uma substância tóxica podem ter efeitos benéficos ou estimulantes. O arsênio é um exemplo perfeito disso. Em doses muito pequenas, ele pode estimular o sistema imunológico e até mesmo ter efeitos anti-inflamatórios. Claro que isso não significa que você deve procurar arsênio para se automedicar, mas mostra como a natureza é complexa e cheia de surpresas. A indústria eletrônica também depende muito do arsênio. O arseneto de galho, que é um composto de arsênio com galho, é usado na fabricação de semicondutores para dispositivos eletrônicos de alta velocidade. Seu smartphone, tablet ou notebook muito provavelmente contém componentes feitos com arseneto de galho. Esses semicondutores são essenciais para a tecnologia de telecomunicações, incluindo redes 5G, sistemas de radar e até mesmo painéis solares de alta eficiência. Mas a presença do arsênio na nossa vida vai muito além da tecnologia. Ele está naturalmente presente no solo, na água e no ar em pequenas quantidades. Isso significa que todos nós ingerimos pequenas quantidades de arsênio diariamente através dos alimentos que consumimos. Arroz, por exemplo, tende a acumular mais arsênio do que outros grãos porque é cultivado em campos alagados, onde o arsênio do solo se torna mais disponível para a planta. Antes que você entre em pânico,
deixe menos me tranquilizar você. As quantidades são geralmente muito baixas e não representam perigo para a saúde quando consumidas em uma dieta equilibrada. Hoje, o trióxido de arsênio, usado no tratamento da leucemia, é uma versão purificada e controlada desses conhecimentos ancestrais. O arsênio também tem aplicações surpreendentes na conservação de madeira. O arseniato de cobre cromado, conhecido como CCA, foi amplamente usado para tratar madeira e torná-la resistente a fungos, insetos e deterioração. Essa madeira tratada era comum em decks, playgrounds e estruturas externas. Embora seu uso tenha sido restringido em muitos países devido a preocupações ambientais, ainda é usado em algumas aplicações industriais específicas. Bangladesh, por exemplo, enfrentou uma crise de saúde pública nas décadas de 1970 e 1980 devido à contaminação por arsênio em poços de água. Milhões de pessoas foram expostas a níveis perigosos de arsênio, causando problemas de saúde que persistem até hoje. Você sabia que o arsênio pode formar cristais lindíssimos? O arsênio nativo, na sua forma pura, pode formar cristais metálicos brilhantes com uma coloração cinza menos prateada. Esses cristais são procurados por colecionadores de minerais, embora manuseá-los exija cuidados especiais devido à toxicidade. É uma prova de que mesmo elementos perigosos podem ter uma beleza natural impressionante. A detecção de arsênio no corpo humano é feita principalmente através de análises de urina, cabelo e unhas. Como o arsênio se acumula em tecidos ricos em queratina. Como cabelo e unhas, esses materiais podem fornecer informações sobre exposição a longo prazo. Isso é particularmente útil em investigações forenses, onde a análise de cabelo pode revelar envenenamento por arsênio, mesmo anos após a morte. Falando em investigações forenses, você já se perguntou como os detetives conseguem identificar envenenamento por arsênio em casos antigos? Uma das técnicas mais famosas é o teste de Marsh, desenvolvido em 1836 por James Marsh. Esse teste permite detectar quantidades microscópicas de arsênio em amostras biológicas e foi revolucionário na época por sua sensibilidade. Hoje, temos métodos muito mais sofisticados, como espectrometria de massa, que podem detectar arsênio em concentrações extremamente baixas. O arsênio também está presente no mundo dos cosméticos, e não da forma que você imagina. Historicamente, compostos de arsênio foram usados em produtos de beleza, especialmente na era vitoriana. Mulheres da alta sociedade usavam pós faciais contendo arsênio para obter uma pele mais pálida, que era considerada um símbolo de status. Claro que isso causava sérios problemas de saúde, mas mostra como os padrões de beleza podem levar a práticas perigosas. Agora eu quero que você pare por um momento e reflita sobre isso. Estamos falando de um elemento que pode matar em doses altas, curar o câncer em doses médicas e está presente em quantidades mínimas na nossa comida diária. Não é fascinante como a natureza é complexa? Deixe um comentário me contando o que você achou mais surpreendente sobre o arsênio até agora. Porque ainda temos muito mais para explorar. A nanotecnologia está abrindo novas fronteiras para o uso do arsênio. Nanopartículas de arsênio estão sendo desenvolvidas para aplicações em medicina, especialmente na entrega direcionada de medicamentos. Imagine nanopartículas que podem levar arsênio diretamente para células cancerígenas, evitando o contato com tecidos saudáveis. Isso poderia revolucionar o tratamento do câncer, tornando-o mais eficaz e com menos efeitos colaterais. O arsênio também tem um papel importante na geologia e na formação de minerais. Ele é frequentemente encontrado associado a outros elementos como antimônio, bismuto e enxofre, formando uma grande variedade de minerais. A arsenopirita, por exemplo, é um mineral de ferro e arsênio, que é uma importante fonte de arsênio na natureza. Esses minerais nos ajudam a entender a história geológica da Terra e os processos que formaram nosso planeta. Na área da biotecnologia, pesquisadores descobriram recentemente que algumas bactérias podem usar arsênio no lugar do fósforo em suas moléculas de DNA. Essa descoberta, feita em 2010,
revolucionou nossa compreensão sobre as possibilidades da vida. Se confirmada completamente, isso significaria que a vida pode ser mais diversa e adaptável do que pensávamos, abrindo possibilidades para a existência de formas de vida em ambientes que antes considerávamos impossíveis. O arsênio também está relacionado à origem da vida na Terra. Alguns cientistas propõem que compostos de arsênio podem ter desempenhado um papel importante na formação das primeiras moléculas orgânicas complexas que deram origem à vida. Essa teoria, ainda em debate, sugere que o arsênio pode ter sido um catalisador crucial nos primeiros processos bioquímicos do nosso planeta. Vamos falar sobre algo que pode estar bem próximo de você: o arsênio em produtos de consumo. Além dos eletrônicos que mencionei, pequenas quantidades de arsênio podem ser encontradas em alguns vidros coloridos, especialmente aqueles com tons verdes. Também pode estar presente em alguns tipos de tinta e pigmentos. Embora seu uso seja cada vez mais restrito por questões de segurança, a indústria farmacêutica não usa apenas o arsênio no tratamento do câncer. Pesquisadores estão investigando seu potencial no tratamento de doenças autoimunes, onde a capacidade do arsênio de modular o sistema imunológico pode ser benéfica. Estudos preliminares sugerem que certas formas de arsênio podem ajudar a regular respostas imunológicas excessivas, que são características de doenças como artrite reumatoide e lúpus. Agora, se você está se perguntando como pode se proteger da exposição excessiva ao arsênio, deixe-me me dar algumas dicas práticas. A principal fonte de exposição para a maioria das pessoas é a água potável contaminada. Ter sua água testada regularmente é uma boa prática, especialmente se você usa água de poço. Filtros de água específicos podem remover arsênio, mas nem todos os filtros são eficazes contra ele. É importante verificar se o filtro que você usa é certificado para a remoção de arsênio. Na alimentação, variar sua dieta é uma estratégia eficaz. Como mencionei, o arroz tende a acumular mais arsênio, então alternar com outros grãos, como quinoa, trigo e aveia, pode reduzir sua exposição total. Lavar bem o arroz antes de cozinhar também pode ajudar a reduzir o teor de arsênio. A mineração responsável está se tornando cada vez mais importante para prevenir a contaminação ambiental por arsênio. Empresas mineradoras estão desenvolvendo técnicas mais sofisticadas para extrair metais preciosos sem liberar arsênio no meio ambiente. Isso inclui métodos de processamento que neutralizam o arsênio ou o transformam em formas menos tóxicas. Deixe me contar sobre uma aplicação futurística do arsênio que pode parecer ficção científica: a computação quântica. Alguns pesquisadores estão investigando o uso de arseneto de galho em processadores quânticos. As propriedades eletrônicas únicas deste composto podem ser ideais para criar qubits, as unidades básicas de informação em computadores quânticos. Se isso se concretizar, o arsênio pode desempenhar um papel fundamental na próxima revolução da computação. O arsênio também tem aplicações na energia renovável. Além dos painéis solares que mencionei, compostos de arsênio estão sendo pesquisados para uso em baterias de alta performance. A capacidade do arsênio de formar ligações químicas estáveis pode ser aproveitada para criar baterias mais duradouras e eficientes, o que seria fundamental para o armazenamento de energia solar e eólica. Agora eu gostaria que você refletisse sobre algo: como um elemento pode ser simultaneamente salvador e destruidor. O arsênio nos ensina que a natureza não é simplesmente boa ou má, mas complexa e cheia de nuances. Essa complexidade é o que torna a ciência tão fascinante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Deixe um comentário me contando se você já tinha alguma noção sobre as aplicações benéficas do arsênio antes deste vídeo. A pesquisa sobre arsênio continua avançando em ritmo acelerado. Novos compostos de arsênio estão sendo desenvolvidos para aplicações médicas específicas. Por exemplo, alguns derivados orgânicos de arsênio estão sendo testados como anti-inflamatórios e neuroprotetores. Esses compostos são projetados para manter os efeitos benéficos do arsênio enquanto minimizam sua toxicidade. Uma área particularmente promissora
é o uso do arsênio em medicina veterinária. Assim como em humanos, o arsênio pode ser eficaz no tratamento de certas formas de câncer em animais. Estudos em cães com leucemia mostraram resultados promissores usando protocolos adaptados dos tratamentos humanos. O arsênio também está sendo estudado no contexto da medicina regenerativa. Pesquisadores descobriram que, em concentrações muito baixas, o arsênio pode estimular a regeneração de tecidos e a cicatrização de feridas. Isso abre possibilidades para o desenvolvimento de curativos e tratamentos tópicos que aproveitam essas propriedades regenerativas. Falando em regeneração, você sabia que algumas plantas podem acumular arsênio em altas concentrações sem morrer? Essas plantas, chamadas de hiperacumuladoras, estão sendo estudadas para biorremediação, um processo onde organismos vivos são usados para limpar ambientes contaminados. Imagine plantações que poderiam literalmente aspirar arsênio do solo contaminado, purificando-o para uso futuro. A astrobiologia, que estuda a possibilidade de vida em outros planetas, também está interessada no arsênio. Como mencionei sobre as bactérias que podem usar arsênio no lugar do fósforo. Isso levanta questões fascinantes sobre que tipos de vida podem existir em outros mundos. Planetas com altas concentrações de arsênio, que antes eram considerados inóspitos, agora são vistos como potencialmente habitáveis por formas de vida baseadas em arsênio. A indústria espacial também está explorando o arsênio. Compostos de arsênio podem ser usados em células solares ultra menos eficientes para missões espaciais, onde cada grama de peso é crucial e a eficiência energética é fundamental. Essas células solares poderiam alimentar sondas espaciais em viagens longas onde a luz solar é escassa. Agora, vamos falar sobre algo que pode impactar diretamente sua vida: a regulamentação do arsênio. Organizações como a Organização Mundial da Saúde e a EPA americana estabelecem limites máximos de arsênio em água potável e alimentos. Esses limites são baseados em estudos extensivos sobre os efeitos do arsênio na saúde humana e são revisados regularmente conforme novas pesquisas surgem. O monitoramento ambiental de arsênio está se tornando cada vez mais sofisticado. Sensores automáticos podem detectar arsênio em tempo real em fontes de água, alertando autoridades sobre possíveis contaminações. Isso é especialmente importante em áreas próximas a atividades mineradoras ou industriais, que podem liberar arsênio no ambiente. A educação sobre arsênio é fundamental para a saúde pública. Muitas pessoas em áreas rurais, especialmente em países em desenvolvimento, não sabem sobre os riscos da exposição ao arsênio através da água de poço contaminada. Programas educacionais estão sendo desenvolvidos para ensinar comunidades sobre como testar e tratar água contaminada com arsênio. Deixe-me me compartilhar uma curiosidade histórica fascinante. Durante a Segunda Guerra Mundial, o arsênio foi considerado para uso em armas químicas. Felizmente, isso nunca se concretizou em larga escala, mas mostra como as propriedades tóxicas do arsênio foram reconhecidas e temidas ao longo da história. A arte também tem uma relação interessante com o arsênio. Alguns pigmentos históricos, como o verde de Chile, continham arsênio e eram usados em pinturas e papéis de parede. Há teorias de que Napoleão pode ter sido envenenado pelo arsênio liberado do papel de parede verde de seu quarto em Santa Helena, embora isso seja debatido entre historiadores. O arsênio orgânico, que são compostos onde o arsênio está ligado a moléculas orgânicas, é geralmente menos tóxico que o arsênio inorgânico. Isso é importante porque muitos frutos do mar contêm arsênio orgânico, que é relativamente inofensivo. Essa diferença na toxicidade mostra como a forma química de um elemento pode ser tão importante quanto sua presença. Agora, vamos mergulhar em algo realmente revolucionário: a possibilidade de usar arsênio para criar materiais inteligentes. Pesquisadores estão desenvolvendo materiais que podem mudar suas propriedades em resposta a diferentes condições ambientais, usando as propriedades únicas do arsênio. Imagine materiais que podem se autorreparar ou mudar de cor em resposta à temperatura ou umidade. A impressão 3D também está explorando o arsênio. Embora ainda experimental, pesquisadores estão investigando
como compostos de arsênio podem ser usados para criar estruturas tridimensionais complexas com propriedades eletrônicas específicas. Isso poderia revolucionar a fabricação de componentes eletrônicos personalizados. Antes de concluirmos, quero que você pense sobre uma questão ética importante. Como equilibramos os benefícios e riscos do arsênio? Este é um desafio constante na ciência e na medicina. Devemos usar um elemento tóxico se ele pode salvar vidas? Como regulamos seu uso para maximizar benefícios e minimizar riscos? Estas são questões que cientistas, médicos e reguladores enfrentam diariamente. O futuro do arsênio parece promissor, mas também desafiador. Novas aplicações estão sendo descobertas constantemente, desde medicina até tecnologia avançada. Ao mesmo tempo, continuamos aprendendo sobre seus efeitos na saúde e no meio ambiente. Esta é a essência da ciência, um equilíbrio constante entre descoberta e responsabilidade. Agora eu quero ouvir sua opinião. Depois de tudo que discutimos, como você vê o arsênio? Ainda pensa nele apenas como um veneno? Ou consegue apreciar sua complexidade e potencial? Deixe um comentário compartilhando suas reflexões, porque é através dessa troca de ideias que a ciência avança. Se você chegou até aqui, parabéns! Você agora sabe mais sobre o arsênio do que a maioria das pessoas. Espero ter conseguido mostrar que a ciência não é sobre certo e errado, mas sobre complexidade e nuances. O arsênio é um perfeito exemplo de como um elemento pode ser simultaneamente perigoso e benéfico, dependendo de como é usado. Não se esqueça de dar um like neste vídeo se você aprendeu algo novo hoje e se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos sobre ciência. Temos muito mais elementos fascinantes para explorar juntos. Até a próxima e continue sempre curioso.